Olá, estamos começando mais um episódio do MNCast, o podcast da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados, disponível nas nossas plataformas do Spotify e do YouTube. Eu me chamo Nayara, sou sócia do Núcleo Tributário e Aduaneiro e hoje estamos aqui para tratar de um tema de absoluta relevância e bastante urgente, que é o tema dos efeitos da reforma tributária no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. E para tratar desse tema, hoje eu conto aqui com duas referências que reúnem de forma complementar a visão do direito público e do direito tributário, o doutor Joel de Menezes Niebuhr, sócio da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados e sócio do Núcleo de Contratações Públicas, Ambiental e Urbanístico, doutor em Direito Administrativo, e também o doutor Ricardo Anderle, sócio da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados e sócio do Núcleo Tributário e Aduaneiro do escritório, doutor em Direito Tributário. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui, debater esse assunto tão importante. Eu acho que para a gente começar, é importante trazer um breve contexto sobre a reforma tributária e de onde surgiu esse tema, né? A reforma tributária, ela surge em um contexto de necessidade de simplificação do sistema em razão das dificuldades que sempre perduraram na identificação das matrizes tributárias. E é por isso, com essa vocação de simplificação, que o ponto mais importante da reforma é justamente a extinção do ISS, ICMS, PIS e COFINS, que são tributos que, em regra, eles recaem sobre os contratos administrativos. Em razão dessa extinção, a gente tem a instituição do CBS e do IBS, cuja soma da alíquota nominal deles, quando a gente olha exclusivamente para essa alíquota nominal de forma estrita, ela tende a majorar a carga tributária incidente sobre esses contratos administrativos, em especial os contratos de concessão. É claro que esse aumento da carga tributária ele não figura só por essa alíquota nominal, mas isso pode transcender e ter outros efeitos, por exemplo, em razão da não cumulatividade, em razão da extinção de benefícios fiscais e financeiros. Mas o ponto é, esse impacto na carga tributária, essas exações que foram instituídas, elas trouxeram para o legislador a necessidade de reequilibrar essa equação econômica e financeira. E aí, o próprio legislador, na Lei Complementar 214 de 2025, ele já estabeleceu alguns mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, a gente pode dizer que o legislador ele teve essa sensibilidade de aferir que esses contratos, muitas vezes longos, e que foram firmados em período anterior à reforma tributária, eles terão um potencial aumento da carga tributária e precisariam desses mecanismos. E é nesse contexto que surge a minha primeira pergunta, Joel. Quais são esses mecanismos que o legislador estabeleceu para esse reequilíbrio econômico-financeiro? Qual é o itinerário que deve ser seguido? Nayara, esse é um assunto muito preocupante, tem me tirado o sono quase. Outro dia eu estava pensando nisso e eu formulei uma alegoria, assim, mentalmente na minha cabeça. Sabe quando vem um tsunami? O tsunami, ele, antes de vir, ele avisa, né? Porque a água recua. Ele está na praia, a água recua e depois vem a onda do tsunami. A alegoria é: a água recuou, né? A água foi lá para baixo e ninguém está dando a menor bola, sabe? As pessoas continuam na areia brincando, fazendo castelinho, coisa assim, e a onda está vindo e ninguém se mexe, ninguém faz nada, ninguém toma providência. Bom, os contratos administrativos serão afetados, né, a partir de janeiro do ano que vem, portanto a questão é premente, o tempo urge aqui. Vai ser muito difícil que um contrato administrativo se mantenha neutro, né, ou aumenta ou diminui, né, os impactos são severos, e afeta, e sob essa perspectiva, todos os contratos administrativos são afetados. A lei, ela é positiva no sentido dela reconhecer o direito dos contratados ao reequilíbrio econômico-financeiro, né? Indicar o que deve ser considerado de uma maneira genérica, não específica, para que esse reequilíbrio seja calculado. Mas ela pura e simplesmente dá essa sinalização, né? Agora, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer o requerimento, quem tem que pedir, e quem tem que mostrar a efetiva alteração da carga tributária é o contratado, é ônus do contratado. A minha grande preocupação
é com a estrutura da administração, as condições da administração pública para que ela dê vazão a esses pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Nós temos alguns órgãos da administração que são bem aparelhados, são órgãos grandes, órgãos federais, órgãos de estados, mas a grande maioria da administração pública é composta por órgãos e entidades muito pequenos, com uma estrutura muito precária, com déficit de mão de obra. Quem trabalha lá mal dá conta das coisas do dia a dia. Né? Então, veja, esse órgão vai ter desequilibrado todos os seus contratos. E ele vai ter que tomar providência e instaurar procedimentos administrativos para rever os valores de todos os seus contratos. Imagina um município que tem 500, que tem 1.000 contratos ativos. Esse município vai ter que fazer a revisão de 1.000 contratos. E ele não tem braço hoje sequer para dar conta das coisas do dia a dia. Imagina parar para tratar desse assunto. E o pior de tudo, não se trata pura e simplesmente de uma alteração de alíquota de carga tributária. Olha, eu pagava 10% de imposto, agora vai ser 15% ou vai ser 20%. Não é isso. Né? O grande problema é essa premissa da não cumulatividade. Então, você entra num desafio que é fazer os cálculos contrato por contrato desse regime, né, de apropriação de crédito, do que fica. Então, assim, não é uma fórmula que faz isso e em todos os contratos desse tipo vai ser... Não, depende de contrato por contrato, depende do perfil da empresa. Então, o desafio é gigantesco. E daí o que eu acho que vai acontecer? De um lado, as empresas não estão fazendo nada, né, na minha percepção, as empresas estão paradas, não estão fazendo nada, não vejo ninguém se mexendo, ninguém tratando desse assunto, ou tratando de uma forma muito, muito discreta. Né? A administração muito menos. Né? E esse negócio está chegando. Né? Final do ano, daqui a pouco quando a gente vê, já é. Né? E ninguém se preparou, as empresas não estão se preparando, elas precisam fazer uma bela lição de casa, um belo trabalho de casa, porque o ônus é delas, de fazer das empresas, de fazer toda a prova. Então elas precisam preparar, precisam formular o pedido. Né? E esse pedido vai ser formulado à administração, que também está totalmente despreparada para encarar isso. Então, uma situação que parece muito complicada e afeta os contratos. Veja, terceirização de serviço. Se olha as planilhas lá, que são apresentadas nas licitações, a margem de lucro das empresas de terceirização de serviço é 1%, 2%, 3% se um contrato assim fantástico. Veja, o impacto de uma alteração dessa carga tributária. Se houver um impacto de 5%, 6%, o sujeito já está com o dobro de prejuízo. Né? A empreiteira, em média, é 7%, 10% de margem de lucro. Ou seja, a falta desse reequilíbrio pode inviabilizar diversos contratos administrativos, impacta nas empresas, impacta na administração pública, impacta nas pessoas que precisam dos contratos administrativos de serviços públicos prestados pela administração. A situação é muito grave, na minha percepção. Ricardo, acho que pegando esse gancho disso que o Joel trouxe, o problema então não está em invocar esse direito ao equilíbrio, porque a própria legislação está assegurando isso, estabelecendo os procedimentos, mas chegar nesse ponto da mensuração da carga tributária efetiva, como o Joel falou, e eu até tinha antecipado, né, a reforma ela vai alterar, reorganizar toda essa cadeia produtiva, essa lógica de aquisição de insumos até a formação do preço final. Então, Ricardo, entender esse impacto tributário efetivo, esse encargo tributário efetivo, com certeza vai demandar uma análise muito mais sofisticada, né? E aí eu te pergunto, quais são esses elementos que devem ser considerados nessa mensuração da carga tributária efetiva? Perfeito. Eu começar puxando o gancho com a fala do Joel, assim, todo contrato vai ser alterado. Não vai existir uma migração para um novo modelo em que não vai ter diferença de carga tributária. Isso quase matematicamente impossível. Não, isso é impossível. Porque a gente não está substituindo o modelo com uma adaptação do modelo anterior. A gente está extinguindo o modelo atual, extinguindo 100% o modelo atual, que é um modelo que tem cumulatividade, por exemplo. A gente tem um tributo que muitas empresas de concessão pagam, que é o ISS, é um tributo sobre serviço, que eles são prestadores de serviço, que é um tributo cumulativo, que você paga uma alíquota entre 2% e 5%, e é isso, para um modelo que é absolutamente diferente, que é de não cumulatividade
plena. Então, mas isso não basta só falar de ISS. Se a gente fosse falar do CMS, que também é um tributo já não cumulativo, mas o modelo de não cumulatividade do CMS está sendo todo ele substituído. Então, a gente não está falando de uma adaptação de sistema, de um novo sistema que em nada toca o sistema anterior. A última vez que o Brasil enfrentou, isso é importante, a última vez que o Brasil enfrentou uma mudança no sistema dessa magnitude foi em 65. Então, a gente está há muitas décadas sem vivenciar, sem experimentar uma mudança no nosso modelo de tributação no Brasil. Ou seja, o João falou, 1.000 contratos que tem um município, os 1.000 serão afetados. Não é 900, não, 1.000. Pode ser que seja mais afetado, majorando mais que o outro eventualmente até pode reduzir a carga tributária, mas não existe neutralidade na migração. Todo contrato vai ser afetado, que é o que o João colocou. E agora a pergunta colocasse, eu acho importante a gente entender um pouco melhor, mas em que sentido que ela vai ser afetada? A gente está substituindo a alíquota, sim, mas entender a carga tributária efetiva de uma empresa, numa mudança de sistema tributário como está sendo promovida, é entender que isso vai mexer toda a cadeia produtiva. A cadeia de insumos, de fornecedores vai ser afetada também daquele contratante com o poder público. Então, não basta simplesmente substituir a alíquota. Entender qual é o tributo que está incidindo na cadeia de suprimentos daquele fornecedor e como isso vai impactar a compra dele. Entender como é que vai ser a receita líquida naquela operação e entender como é que vai se comportar esse novo princípio. O Brasil está inaugurando um novo princípio de não cumulatividade, que é uma não cumulatividade plena, só para entender, né, muitos não estão familiarizados com essa expressão. Não cumulatividade é um conceito relativamente simples. É a ideia de que tudo aquilo que eu adquiro de bens e serviços e que teve tributação vira um crédito para mim, para que na minha operação subsequente eu possa debitar esse crédito naquela operação, para que os tributos eles não fiquem morrendo na cadeia. Essa é a ideia de não cumulatividade. E o Brasil está experimentando um novo modelo, um modelo moderno. A gente precisa dizer, a gente tem várias críticas para fazer sobre a reforma, não é o momento hoje, mas assim, de certa forma, o modelo é um modelo melhor nesse sentido, porque realmente ele aprimora o sistema que a gente tem hoje, mas assim, até que isso tudo se ajeite, a gente vai passar por muitos problemas. Fora a transição de alíquota, né, Ricardo? Esse acho que... Aí, João, também é outro ponto a não, e é legal pensar assim, carga tributária. O jogo lá, a gente está em abril de 2026, né? Quem está nos assistindo, a gente faltam 8 meses para a gente não ter um tributo chamado PIS/COFINS, que é um dos principais tributos hoje no Brasil. É o que mais arrecada hoje no Brasil, é PIS/COFINS. E daqui a 8 meses ele não existe mais. Não é que vai existir mais ou menos. Ele está extinto daqui a 8 meses. E a gente está substituindo pela CBS. Tudo bem, CBS em janeiro de 2027. E aí? E aí eu tenho 28, um ano meio neutro, e nada acontece, é um ano meio morno, mas 29, 30, 31, 32, tudo começa a mudar de novo, porque a gente vai implementar uma reforma tributária gradual. Então, a análise também, e dos contratos de concessão, a gente tem contrato de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. A gente tem que projetar essa mudança da carga tributária também no tempo, criando modelos matemáticos, observando cada ano e como é que vai se comportar a mudança da carga tributária projetada pelo período de transição. Desculpa, Nara, eu tenho visto algumas reportagens, algumas declarações e até advogados indicando que no setor a majoração será de tanto. Isso também parece aventureiro, né, Ricardo? Como é que o sujeito pode afirmar isso? Primeiro, o cálculo é muito mais complexo. As alíquotas não estão nem... As alíquotas não estão postas. Não estão definidas. Como é que o sujeito está dizendo que vai ser X, Y, Z? Não, e olha só... É uma simplificação, parece. A análise é por contrato, não é nem por empresa, nem por setor, é por contrato. Porque cada contrato se tem uma margem já definida, vamos dizer assim, na situação em que o contrato se encontra. Então, primeiro que eu não posso pegar um número qualquer e aplicar naquele contrato. Aquele contrato, ele tem especificamente uma quantidade X de insumos, certo? X de insumos. Não interessa, pode ser, eu tenho 2 contratos de concessão de saneamento. Mas cada um tem uma quantidade diferente de insumos para aquela operação. E dependentemente se aquele insumo está gerando crédito naquela operação, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem mão de obra própria e tem uma outra que é terceirizada, entendeu? Isso vai afetar, porque se for mão de obra própria, que esse é um dos problemas do sistema que está se inaugurando, não gera crédito. Então, a depender, não é da empresa e nem do setor, do contrato. A gente fala isso, é bom deixar claro. A análise é por contrato. Então, se a gente já não conseguiria fazer uma projeção por empresa, quanto mais para o setor econômico. Eu acho realmente assim...
São informações que eu acho que é um pouco para mexer um pouco com o mercado, para movimentar um pouco e trazer talvez essa noção de que vai impactar, mas não tem como fazer isso Só com que eu acho facão. que traz uma falsa percepção de que é uma questão de alíquota, vai de tanto para tanto. Isso que Né? E daí eu acho que gera nas empresas uma percepção de, não, quando acontecer vou só pleitear, então aumente de tanto para quanto. Daí o sujeito não se prepara, ele não compreende a complexidade do processo e o ônus dele de apresentar esse cálculo com a efetiva alteração da carga tributária. Quando eu escuto falar dessa complexidade, né, na mensuração da carga tributária efetiva, tem mais um ponto que me chama a atenção, que é o prazo que o legislador estabeleceu de 90 dias para apreciação desse pedido, né? Então, o legislador ele estabeleceu que a administração pública ela poderá deverá analisar esse pedido dentro do prazo de 90 dias. E aí eu queria saber a tua visão, Joel. Isso acho que traz um problema prático relevante. Eu não sei se na tua visão esse prazo de 90 dias ele é um avanço procedimental ou ele já traz algumas dúvidas sobre a sua execuibilidade, principalmente em contratos complexos, como os contratos de concessão, né? E se achas que isso já poderia ter uma tendência, uma inclinação a alguns mecanismos mais imediatos de reequilíbrio, por exemplo, o reequilíbrio provisório, para fins de mitigar esses efeitos de desequilíbrio no caixa das concessionárias? Olha, o prazo, ele não me afeta muito, sabe por quê? Porque já na lei de licitações tem prazo para a administração pública se manifestar sobre requerimentos, pedidos de aditivos, e ela pura e simplesmente não cumpre o prazo, não acontece nada. Então tem esse prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por outros 90 dias, na lei complementar, e o ponto é um prazo que é impróprio. Se a administração pública não se pronunciar nesse prazo, o que acontece? Não significa que aquele pedido de reequilíbrio se considera concedido, que o sujeito vai poder oferir uma remuneração maior em razão do não cumprimento do prazo por parte da administração. Agora, de toda sorte, é bom enfatizar isso. É 90 mais 90. Né? Ou seja, já pode contar 180, né? Já conta 6 meses. E daí eu imagino, na prática, o seguinte: a empresa tem uma margem de lucro de 5%. O impacto da reforma na carga tributária daquele contrato onera em 10%. Em janeiro, essa empresa tem 5% de prejuízo. E daí, fevereiro, março, abril... Então, se cumprir o prazo, ela amarga 3 meses de prejuízo. Se prorrogar, são 6 meses de prejuízo. Uhum. Se cumprir o prazo e houver a prorrogação. Porque no histórico da administração, na prática da administração, ela não dá a menor bola para esse tipo de prazo. Né? Então, veja que situação assim, kafkiana para as empresas, uma situação muito, às vezes até desesperadora, porque imagina um sujeito acumulando prejuízo mês a mês, sem uma providência da administração. E muitas vezes eu queria enfatizar, não é por mal que a administração não decide. Não é porque ela quer prejudicar a empresa contratada, não é isso. Mas você vê, você pega lá um município, né? Estou falando, a gente tem 5.000 e tantos municípios. Né? A grande maioria pequenos municípios e municípios de médio porte. É difícil que você encontre gente especializada para entender disso. Então, uma empresa lá vai fazer o pedido. Ela faz sob uma dada metodologia, apresenta um certo tipo de cálculo. Né? A lei diz que a administração também pode regulamentar, estabelecer metodologias, enfim, saber se alguém vai fazer isso. Mas vem uma empresa, apresenta o pedido com uma dada metodologia, com um certo tipo de cálculo. Uma outra empresa apresenta do outro jeito. Como é que o sujeito vai entender aquilo? Né? A capacidade do servidor público de destrinchar esse negócio todo também é muito difícil para ele. E tem um outro fator que prejudica muito a celeridade e o processamento desses pedidos, que é o medo dos agentes administrativos de tomarem decisões, sobretudo decisões que causam benefício patrimonial aos contratados. Né? Se fala muito na academia do apagão das canetas, do direito administrativo do medo. Os servidores públicos têm medo de decidirem e deferirem pleitos, de serem responsabilizados na frente. Se fizerem alguma coisa errada, não se autentarem algum aspecto, aqui em razão da complexidade, olha, os servidores vão receber aquilo, vão se sentir inseguros, a tendência é não decidirem e postergarem isso ao máximo.
até que haja uma solução conjectural, esperando às vezes até que o tempo resolva a situação. Então, sabe a tempestade perfeita? Está tudo combinando para que esse negócio realmente imploda, para que não funcione, né? Sabe? E esses cálculos, a complexidade desses cálculos, se é complexo para a empresa, imagina para o servidor, que tem que analisar. Eu acho que isso até chama atenção para um outro aspecto que o legislador traz, que é a possibilidade de revisão de ofício quando a administração, por ela mesma, unilateralmente entender que teve uma redução na carga tributária efetiva suportada. Acho que aqui tem 2 pontos que chamam atenção. Primeiro, se a gente pensar nos contratos de concessão, já me parece um tanto quanto improvável que a gente vá ver essa redução se materializando na prática, se a gente pensar na lógica da não cumulatividade, que para esse setor não se traduz na geração de créditos muito relevantes, diferentemente do que seria para uma indústria, por exemplo. Mas além dessa improbabilidade de redução da carga tributária, eu acho que tem um outro problema, que é isso que o Joel falou, essa operacionalização, né? Como que a administração pública vai fazer essa revisão global e unilateralmente vai conseguir apurar e propor essa revisão? Ricardo, acho que pode comentar um pouquinho sobre isso. Para mim, isso parece muito mais teórico do que prático, né? O que eu posso imaginar é uma iniciativa da administração em proceder à revisão. Agora, unilateralmente conseguir compreender qual vai ser o impacto tributário, a carga, porque olha só, a legislação fala em carga tributária efetiva, não é projetada, imaginada, é efetiva. Efetiva, você tem que fazer cálculo. Não tem outra fórmula. Você tem que entender a operação individualmente. Então, é impossível. Não existe a menor possibilidade da administração unilateralmente promover uma revisão de um contrato sem compreender os números. O que ela pode fazer, que eu já acho que vai ser difícil, mas ela dar iniciativa ao processo de revisão, intimando eventualmente a empresa a apresentar a sua composição, ou ela mesma, intimando a empresa para que ela mesma já apresente a mudança da carga tributária. Agora, ela unilateralmente já promover e propor, a chance de erro é de 100%, não é de 90%, não tem como. Vai dizer, o teu contrato alterou e vamos reduzir aqui ou aumentar aqui, não tem como, não existe menor possibilidade disso acontecer de ofício a revisão, só o início do procedimento. Acho que isso poderia ser possível. Agora, o que vai ser complicado é ela ter essa estrutura para atender isso, né? Como é que ela vai... Hoje, para a gente fazer uma revisão de um contrato, a gente exige uma equipe multidisciplinar, porque é advogado, é contador, é economista, para poder compreender. Olha só, hoje, para a gente fazer uma análise de um contrato, a gente já está contando com profissionais de diferentes setores. Ou a administração vai ter que licitar empresas que vão dar respaldo aos pedidos de revisão. Espera ela licitar isso aí, pode esperar sentar. Ou ela vai sentar no pedido, porque não vai ter como atestar. Eu não acho que não existe Ricardo, como. E a legislação é muito complicada, né, para entender isso. Essa lei complementar tem quantos artigos mesmo? Tem 400 artigos, mas, Joel, não é só a questão... Ricardo é tributário, eu sou da licitação. Eu falo que a parte de licitação e contrato é uma bagunça, que é uma insegurança jurídica, critico a Lei 14.103, que é a Lei de Licitações. A Lei 14.103 tem 194 artigos, e eu acho um absurdo. Uhum. Essa lei complementar, que trata de 2 impostos, tem mais de 400? Mais de 400. Mas não é o problema, não é esse, gente. É assim, quem só de pegar a lei dá medo. Quem vivencia o direito, não escolhe a área, a gente sabe que direito é linguagem, e direito é interpretação dessa linguagem, certo? A gente está agora introduzindo no nosso ordenamento jurídico, nosso sistema jurídico brasileiro, uma série de novos signos, de novas palavras, que nunca foram interpretadas. E olhem só o que isso pode causar. Quer dizer, alterar um dispositivo, uma vírgula numa lei, a gente altera o sentido dela, a gente vê isso todos os dias. Uma vírgula, se é imune o ITBI na integralização, tem uma vírgula ali, se essa é essa, só isso é uma discussão. Tu imaginas alterar 500 artigos de palavras, termos novos, que nunca foram utilizados, nunca foram interpretados, e que, de alguma forma, também não são produto de um ordenamento estrangeiro que a gente incorporou no Brasil. O Brasil criou, ainda que o nosso modelo não é um modelo tirado da cartola, ele segue um padrão OCDE, mas não é o
tributo IVA europeu. A gente não pegou o IVA europeu. Então vamos aplicar a interpretação da União Europeia sobre isso. Não vai acontecer. Eu não posso citar uma jurisprudência da União Europeia para interpretar o que está escrito aqui. Então tem uma série de signos novos que nunca foram testados. E com a morosidade conhecida do judiciário, até que esses signos sejam compreendidos, até que a gente tenha os conceitos por trás desses signos, quanto tempo isso vai levar? Então, a gente vai tá falando aqui de 8 anos vamos falar assim, de implementação da reforma, mas a gente vai ter mais 20 de contencioso da reforma. Infelizmente. Isso 20? não sou eu que estou falando. O STJ já apontou, olha, a gente está preocupado como é que a gente vai resolver isso, porque a gente está imaginando o contencioso que vai nascer a partir. E a insegurança jurídica para as empresas, né, Ricardo? Poxa, a gente não consegue planejar qual vai ser meu custo a partir do ano que vem, nos próximos anos, como é que se faz um planejamento de longo prazo, se a gente. Nem as alíquotas são definidas, então, assim, você fica num. Mas eu acho, Joel, que a tua fala, né, do tsunami, eu acho que os sinais já estão aí. A água já recuou, né, até as crianças ainda estão brincando na areia, mas o alerta está dado. Quer dizer, cabe agora o empresário se atentar, ter essa percepção de que tem que fazer alguma coisa agora. E assim, ele está preocupado, muitas vezes, ele não tem essa percepção. Estou preocupado em fechar o semestre, o trimestre, bater aqui o problema do dólar, da guerra. Isso não é um problema que a gente não tem que deixar de se preocupar, mas ele tem que endereçar esse tema dentro de casa para que ele não espere lá em 1º de janeiro. Não, agora eu vou fazer a conta, como o João falou, que essa conta no dia 30 de janeiro eventualmente já não se paga, porque a CBS ela não vai incidir mais ou menos. Ela vai incidir inteira a partir de 1º de janeiro. Não tem PiscoFins, eu quero dizer isso, não tem PiscoFins daqui a 8 meses. É muito impactante isso. Uma alíquota de quanto? Não sabemos, mas que a gente pode projetar. Aí que tá, isso aqui é legal o trabalho, Joel. Porque a gente não. Mas a gente não sabe a alíquota. Eu vou deixar para que vou fazer isso tudo quando vier a alíquota. Isso é irrelevante. Já projeta. Porque eu já tenho como agora. Porque olha só o que tem que ser feito para o nosso ouvinte entender. Eu tenho que olhar para toda a minha cadeia de insumos, de fornecedores, conseguir expurgar o tributo que cada um desses espécies de fornecedor hoje está encarecendo a cadeia produtiva, entender se ele é um regime cumulativo ou não cumulativo, ver se ele é uma alíquota cheia ou não é uma cheia, qual é o reflexo no meu crédito, certo? E fora o impacto no preço, porque isso daí é uma coisa que a gente nem vai conseguir atestar agora. Isso que eu acho até importante falar. Eu acho que a gente vai ter alguns reequilíbrios. A própria lei fala isso. Vai ter o reequilíbrio do 1º de janeiro e vai ter o reequilíbrio por mudança de preço ao longo do. Então é um trabalho que vai ter que ser feito assim, o tempo inteiro. É um acompanhamento desse contrato. É isso que eu acho que a gente tem que falar. O contrato, a gente não é uma. Agora a gente tem que ter um estudo, tem que se preparar e já podemos fazer os pleitos. É uma revisão que vai se tornar quase que permanente por um bom período de tempo. Até que os preços se adequem, né? E tem setores. E as alíquotas também se estabilizam, que é 2033. 2033. Tem setores que a gente sabe que, por exemplo, tem preços elásticos, né? Então, elasticidade de preço, de demanda, de oferta e demanda, e que ele vai suportar uma carga tributária mesmo aumentando, ele não vai conseguir repassar o preço. Pode acontecer. E como é que isso impacta o preço daquele produto para aquela empresa que tem uma concessão, sabe? Então, a gente não consegue entender 100%. A gente já tem bastante coisa para fazer agora, mas é um trabalho de acompanhamento, principalmente no impacto nos preços dos diferentes setores. Setor de serviço vai pagar mais? Eu quero deixar registrado que vai. O setor de serviço vai ficar com uma carga tributária maior. Não tem, onde a gente não tenha projetado, Joel, isso é legal falar, em que a gente não identificou o setor de serviço, pelo menos, principalmente com a substituição do ISS pelo IBS, em que a gente sentiu uma majoração. Dá para dizer que quem pagou a conta dessa reforma tributária é o setor de serviço? Eu falo isso há um bom tempo. Eu acho que essa foi uma reforma tributária bancada, isso a gente atende todos os setores, mas bancada principalmente para o setor da indústria. Bancada financeiramente, porque se a gente for analisar os patrocinadores dos estudos, foi o setor financeiro e industrial. E isso não foi dito de forma, obviamente, clara pela imprensa, mas, no fundo, houve um equilíbrio. Há uma tendência da indústria agora a pagar menos, onde a gente tem visto as simulações da indústria, está tendo uma redução de carga tributária, e em todas as situações a gente analisou o serviço, obviamente, carga tributária.
Meu amigo, não é fácil. Eu acho que, para a gente continuar assim nesse assunto, eu acho que até conduzindo para a nossa pergunta final, Joel, a gente falou dessa instrução do pedido, falou da complexidade nessa mensuração do encargo tributário efetivo, mas acho que tem um ponto que é importante para o nosso ouvinte entender, que é como que esse reequilíbrio se materializa na prática, né? Legal. Quais são os mecanismos que o legislador ele colocou à disposição das partes para fazer essa recomposição dessa equação contratual? Uhum. Daí a gente entra de novo, entra não, que eu já falei sobre isso antes, mas a gente reforça a posição da administração pública nesse processo complexo aqui, nesse jogo, né? Enfim, os contratos vão ser afetados, né? Os contratos de serviço serão onerados, né? Muitos contratos, provavelmente a maioria dos contratos, os contratos de concessão, provavelmente quase todos, serão onerados, né? O que significa, então, que você tem que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro que favorece o contratado, né? Você vai ter que aumentar a remuneração do contratado. E daí tem um ponto também que não está sendo... Eu não vejo ninguém discutir isso, Ricardo. Isso impacta no orçamento da administração pública. Claro. E eles não estão... Ninguém está tratando disso. Imagina o seguinte, se vai aumentar 10% os preços dos meus contratos, eu tenho que ter mais 10% de recursos no meu orçamento para fazer frente a isso. Ninguém está cogitando isso. Ninguém está cogitando isso. Não se está falando disso, né? Porque tanto não se está falando que ninguém está fazendo nenhum cálculo, né? Porque a gente deveria estar, o Brasil deveria estar totalmente mobilizado para fazer esses cálculos, para planejar o que vai acontecer em 2027. E a gente está fingindo que isso não existe, que isso, sei lá, que isso vai acabar, que vão dar mais um... Não sei lá o que as pessoas pensam, que não estão tomando providência nenhuma. Só que a partir do momento que tu faz o cálculo, isso tem inúmeras repercussões para a administração pública, inclusive dinheiro para ela poder pagar. Uhum. A gente está falando de contrato de concessão, mas pense em qualquer tipo de contrato, né? Contrato de concessão você reverbera na tarifa, e daí vai afetar o usuário do serviço, né? Isso gera inflação, isso prejudica a economia como um todo, né? Mas tem aqueles contratos que a administração paga diretamente, um contrato de uma empreitada de obra, de serviço, de qualquer coisa, né? Então a administração tinha uma fatura lá de tanto, vai pagar um tanto a mais. Cadê o dinheiro para fazer isso? Daí a lei complementar, ela fala, olha, pode ser no preço, preferencialmente que seja no preço, na remuneração do contratado, mas pode também, se houver um acordo com o contratado, promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato através de outros ajustes, como aumento de prazo, um realinhamento de contratos, de obrigações contratuais. Há outras alternativas, né, de renegociar outros aspectos do contrato que possam minimizar os custos do contratado, diminuir os custos do contratado e daí haver, de certa forma, uma compensação com esse aumento da carga tributária. Então, a lei permite esse tipo de providência, só que isso depende daí da concordância do contratado. Mas isso eu acho que é importante que eu ia te perguntar. Tua experiência já de tantos anos em reequilíbrios econômicos e financeiros de contrato, certo? A lei colocou essa predileção pelo preço, salvo o acordo. O quanto que a administração pública não vai criar embaraço para que tornar relevante essa negociação? Há um aspecto que tem que ser dito, que há uma negociação. Não é só uma conta. O trabalho do empresário não é entregar a conta para o governo, é depois ter que negociar com a administração pública. Mexer no preço. Não, o preço eu não mexo. E o que acontece, e que às vezes acontece, muita administração diz o seguinte, meu amigo, vimos aqui, aumentou 10% a carga tributária, dou 5%. Não, mas é 10%, dou 5%. Ou se você não quiser vir, não dá nenhum. Vai no Poder Judiciário, vai demorar 10 anos para receber esse negócio, 20 anos para receber. Sabe? Então, a insegurança jurídica, meu amigo, no Brasil quem paga o pato no final das contas são as empresas, e acho que tem menos poder de mobilização, como as prestadoras de serviço, que não estão assim tão... quem paga o pato e vem pagando o pato. E daí o que eu vejo, a administração
Se é importante para as empresas agirem imediatamente, se anteciparem, fazerem os cálculos, fazerem as projeções, startarem esses processos, né, procurarem já a administração, já apresentarem seus pleitos, já começar a movimentar a administração, até para exigir dela uma providência em janeiro, num tempo hábil, para que daqui a pouco não se inviabilize a própria atividade. É uma questão de responsabilidade de gestão. O gestor das empresas tem essa responsabilidade. O gestor da empresa omisso em relação a isso, que inviabiliza uma empresa, como é que ele vai dizer que não sabia? Né? E todos estão omissos, é uma questão de responsabilidade do gestor, responsabilidade até pessoal na minha percepção. Agora veja, do lado da administração, a administração não está se mexendo, a administração pode haver uma outra exceção, mas via de regra ignora olimpicamente esse assunto. Olimpicamente. Eu participo de debates sobre licitações e contratos, de eventos sobre licitações e contratos. Esse tema de reforma tributária não é sequer aventado. Nos eventos. Nada! É uma coisa ou outra, assim, muito raramente. É como se isso não estivesse para acontecer, não tivesse nada disso. Então, a administração, o que ela tinha? Ela tinha que se preparar também para isso. Contratar, eventualmente, uma consultoria. Estabelecer uma metodologia. Padronizar a metodologia. Olha, os meus contratados quiserem apresentar os pedidos têm que ser apresentados assim, a metodologia de cálculo é essa, dessa forma, essas informações que eu vou avaliar dessa maneira, vou abrir uma mesa de negociação aqui, o prazo é esse, as pessoas que vão compor isso. Só que a administração não está fazendo nada, nenhuma metodologia, nem definir uma regra, um padrão, uma diretriz para que os contratados possam dizer. Porque o que vai acontecer também? Tem 1000 contratos. Cada empresa vai apresentar o pedido de um jeito, com cálculos diferentes, com informações diferentes. O cenário Então, assim, precisa tomar providência. As empresas precisam se mexer já e provocarem a administração. E a administração pública tem que se mexer já e começar a se preparar para isso, definir uma metodologia, definir regras, fazer reais projeções dela e levar isso em consideração nos seus orçamentos para 2027. Eu ia comentar, o João falou que o gestor tem que tomar uma providência, a providência é imediata, o gestor da empresa, não estamos nem falando aqui do gestor público. Eu tento encarar... Vamos para isso, desculpa interromper. E os órgãos de controle também não estão falando nada. Verdade. Então era para os órgãos de controle estarem apontando para a administração, os gestores não vão fazer nada, se não esperar janeiro, desculpa. Não, mas o que eu vejo... Eu tenho muita clareza nessa visão. E já está óbvio aqui nessa mesa, nessa conversa, que a reforma tributária vai impactar a todos, em diferentes formas. Mas não tem ninguém que não será impactado com a reforma. É a maior mudança do ponto de vista financeiro, eu diria, do Brasil nos últimos 60 anos. Os preços vão ser impactados, os negócios vão ser impactados, as margens de lucro vão ser alteradas. Então, a mudança é total em todos os setores. E como é que a gente tem que ver a reforma? Se vai impactar a todos, a gente tem que encará-la como uma vantagem competitiva. Aquele bom gestor, Joel, que agora já tem consciência desse impacto e melhor estiver preparado, ele vai ter uma vantagem competitiva contra o seu concorrente. Se todo mundo vai ser impactado, quem é que vence? Quem está mais bem preparado? Então, é quase um convite que eu queria deixar aqui, estamos chegando no final, ao empresário, ao gestor, ao CFO, ao CEO da empresa, para que entenda a reforma tributária como uma vantagem competitiva, porque a gente não vai conseguir voltar. Não tem como a gente interromper. Alguém fala, quem sabe havia uma emenda. Tem os que acreditam, no Brasil nem o passado é certo, também não vou dizer que não vai acontecer, mas eu não imagino, por toda a mobilização que está acontecendo em todos os órgãos do ponto de vista tributário, administração pública no ponto Receita Federal, principalmente, Ministério da Economia, está tudo acontecendo para que a reforma realmente aconteça 1º de janeiro. Vamos olhar isso como uma vantagem, vamos se preparar, porque o mais bem preparado é o que vai sair na frente, que vai ter mais margem de lucro e quem vai sobreviver melhor e quem sabe até ganhar espaço perante o concorrente. Tem estratégia para o enfrentamento disso. Essa é a questão. Né? Se você não se preparar, você não monta uma estratégia. Você não define uma estratégia. Você tem que se preparar, chegando, tem que ter o diagnóstico, estabelecer joga boia agora, né? O João nada bem, entendeu? Ainda está vivo aqui, mas tem gente aí que quer se afogar. Isso não tem a dúvida. Vai ter empresas que vão se afogar. Principalmente empresas com menos capital de giro. Porque a gente falou muito aqui do impacto da reforma tributária na carga tributária. Mas a gente nem comentou aqui
E isso, em que pese não afetar o preço ou a carga tributária de uma empresa, afeta a vida da empresa, que é o fluxo de caixa. A gente vai vivenciar, isso é único no mundo, um novo modelo de arrecadação de tributos. A Nayara conhece bem esse assunto, nós já escrevemos alguns artigos sobre isso, que é o tal do split payment, que não vai começar já em 2027 integralmente, mas vai ter modelo de teste no ano que vem, e o governo quer tornar isso padrão para tudo. O que é o split, para vocês entenderem? O governo ele quer receber antes do próprio empresário, antes do próprio contribuinte. Então ele está criando um mecanismo que não existe equivalência no mundo inteiro, em que, na hora que um fornecedor paga o valor daquela operação, o cliente paga o valor daquela operação para o fornecedor, o governo recebe antes e devolve para o contribuinte só a parte líquida. Aí a gente consegue imaginar, qualquer administrador de uma empresa vai imaginar o impacto no fluxo de caixa. Hoje eu pago o tributo com quase um mês e pouco depois, quando eventualmente eu consigo. Agora, o governo recebendo antes. Como é que fica? Então, o impacto no fluxo, Joel, é sim ou sim. Sim ou sim. Eu, inclusive, acho que a gente deveria fazer um podcast só para tratar desse tema, porque ele realmente é muito relevante. Mas, obrigada, Ricardo. Obrigada, Joel. Foi uma satisfação estar aqui com vocês debatendo esse tema que é tão urgente, tão complexo e tão rico. Esse foi mais um episódio do MNCast, o podcast da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados. Acompanhe os nossos próximos episódios no YouTube e no Spotify. Sigam o nosso escritório nas redes. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Parabéns.